Eu quero aqui lembrar das heresias que são criadas por denominações como presbiteriana, batista e até EICCB, tais como as características de seita, onde eles dizem lá que a seita começa com uma revelação, a seita é exclusivista, a seita precisa da fé e mais alguma coisa, das boas obras para se salvar. Então eles criaram essas características, ou seja, eles criaram essa heresia. Que isso aí não foi criado pelo Senhor Jesus nem pelos apóstolos, não achamos isso aí na Bíblia, são explicação deles, são heresia. Para quem gloria estudo, aí eles estudam para isso, para criar heresia. Outra coisa, eu vi uma explicação sobre sobre dizer que o uso do véu era um costume cultural da época, que envolvia prostituta, eles fazem a explicação deles. Isso aí também não está na Bíblia, não foi explicado pelo apóstolo São Paulo, é heresia deles. Né? Deve ter lido alguns outros livros e depois ele sai mentindo que eles só têm solas escritura, né? Só as escrituras que eles têm. Mas são mentirosos, porque eles estudam um monte de livro e acreditam nos livros que eles estudam. Outra coisa, esses nomes como teologia, é, hermenêutica, exegese, né, fulano de tal é conferencista, esses nomes não existem também na Bíblia. E, independente do que significa, para mim não interessa o que significa, o que eu quero dizer aqui é que não são na Bíblia. Eles criaram isso aí e se gloriam nisso. Hoje fala, o homem é conferencista, o homem é tudo. Ué, algo que nem na Bíblia não está? Né? Mas eu quero continuar aqui também, ouvindo as mentiras que são atribuídas à congregação. Tá vazio, tá começando a esvaziar, tá vazio. Porque a CCB é uma verdade para todo mundo. Tá todo mundo acordando. E só para encerrar minha fala, duas coisas. Aí eu vou passar pro Rogério aqui. Duas coisas. Quando eu falo que a pessoa tá mentindo, eu nunca falo que a pessoa tá mentindo assim e pronto, acabou. Do nada. Não. A minha fala, se eu falar o tal ancião tá mentindo, ou é hipócrita, ou ele é enganador, essas falas que eu uso são conclusivas. Ou seja, eu primeiro mostro aonde ele mentiu. Ou eu mostro aonde ele está sendo hipócrita, como eu já fiz. Ou seja, ele corta um pedaço da palavra para dar um entender diferente. Essa é a realidade. Na realidade, ele é o mentiroso. Aqui. E aí eu concluo no final, hipócrita ou mentiroso, como eu já fiz. Exemplo, eu vou dar um exemplo. O Marçola falando assim, se você tem algum, como é que fala? Algum prejuízo, se você está em prejuízo, ou você tem alguma demanda na justiça, alguma coisa, fique em paz, irmão. Ora a Deus, entrega na mão de Deus. Aí eu entrei na internet, a CCB tem quase 4.000 processos, tinha. Fora eu que ela estava processando. Aí eu vim fazer um vídeo, mostrei a fala do ancião, pessoas que eu conheço que deixou de entrar em ação na justiça e ficou lascada depois, porque acreditou que tinha que deixar na mão de Deus, que Deus é o advogado e ia lá e resolver a causa dele e ficou lascado. Aí eu mostrei o vídeo e mostrei os processos da CB e falei, ó, seus hipócritas, vocês ensinam uma coisa que vocês não fazem. Isso é a etimologia da palavra hipócrita. Quando eu falo, que nem eu falei do Hélio Bianchi, Ele diz isso porque ele achava que ele ia falar, criar difamação, porque o canal dele é um canal de difamação. E que ele ficasse impune. Como a justiça é falha, escuta, ele se apresenta como crítico, mas na realidade ele é um perseguidor. Ele não é crítico. E ele consegue engambelar a justiça, então, né, com esse nome crítico. Então foi necessário, é necessário mesmo, processar. Porque tá mentindo, tá levando almas para o inferno. As pessoas que escutam ele estão perdidos? Estão perdidos. Eu vejo aqui quantas pessoas que são aluno deles. Inclusive uma tal de uma Crislaine Pereira. Que ela repete as mesmas baboseiras dele. Ou seja, ela é convertida por ele. E está na presbiteriana, a mulher com os lábios todo vermelho de maquiagem, orelha cheia de brinco, cheia de vaidade e querendo dizer que está no verdadeiro evangelho. Onde a palavra diz que a mulher cristã, o enfeite dela não é no frisado dos cabelos, não é no corpo. É nas boas obras, na santificação.
Mas para eles é normal. O verdadeiro evangelho mentiroso que eles criaram para enganar a pessoa. Que ele falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. Ele deixou claro, faz parte, porque ele estava falando de coleta que era... O que o Ansel errou nisso aí? Porque o Senhor Jesus vai dizer para aqueles da esquerda, olha, eu tive fome, vocês não deu de comer. E para que serve a coleta? Não é para isso? Não é para dar de comer àqueles que têm fome? Uma parte dela é. Então, onde é que o ancião errou nisso aí? Que faz parte da salvação. Se as coletas bíblicas foi praticado pelos apóstolos, é necessário. É necessário. Não tem nada de errado nisso aí. O povo dá dinheiro. Eu falei, isso não existe na Bíblia. Você mente. Você é mentiroso. Isso não tem na Bíblia. Então as minhas falas... Na Bíblia tem as coletas e os apóstolos, eles pediram as coletas, para fazer as coletas. Institui os diáconos para cuidar dos pobres. Não vem dizer que não tem na Bíblia, não. São conclusivas. Mentiroso. Eu não falo assim do nada para falar, você... Everaldo é mentiroso, e fica por isso mesmo. Aí vai configurar uma difamação. Se eu não provar o que eu estou falando, aí configura. Não prova, não prova, é mentiroso. Aí na justiça vai lá e se identifica como crítico, que está fazendo apenas uma crítica, engabela os homens lá e sai aqui contando vantagem. Uma difamação. Então, em momento algum, eu cheguei aqui para falar isso, para falar assim, fulano é tal coisa, e não provo nada, né? Agora eu vou passar pro Rogério. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu acabei esquecendo. Fala, não, Rogério. O meu vai ser rápido, porque vocês têm muita coisa para poder tratar aí, muita coisa mesmo. É que o Everaldo, ele citou um texto, mas só foi pela metade, faltou um pedacinho aí. Ele citou o texto de 1 Coríntios, onde Paulo fala, este aí, eu entreguei o corpo dele para Satanás, né, para que seja destruído, para que a alma seja salva no dia do Senhor. O Everaldo esqueceu disso, tá? A CCB, ela não fala de salvação. A CCB, quando ela fala desses pecados aqui, é porque a pessoa já está condenada, entende, Everaldo? Everaldo, nós nascemos lá dentro. Eu tenho 36 anos de CCB. Então nós falamos com propriedade disso aqui. Outra coisa que eu quero falar para você, Everaldo. Você disse... Congregação fala. Como é que a congregação fala? Porque você ouviu de algum irmão do ministério, quer dizer que é a congregação toda? Se acorda, rapaz. Mentindo para as pessoas. Disse que não tinha religião, mas agora você falou assim que a gente que é cristão, eu não entendi. Depois você explica, tá? A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada Tem um anúncio aqui, convoca os deixa eu proprietários dos tirar veículos da marca Jeep. Aí tirou. Você falou que não tinha religião. Agora você, a gente que somos cristãos, agora não entendi se você é cristão ou se você não tem religião. Outra coisa que eu queria que você falasse depois, na sua fala, você falou que a CCB ela não adota a teologia para não cair em teologia humana. Depois você explica também o que seria isso, teologia humana, tá? Depois você explica isso aí, tá bom? É só isso aí que eu queria falar. Teologia humana, porque toda denominação que cria teologia, eles criam puxando a brasa para sua sardinha. Uma que, como eu já falei nesse vídeo, não existe esse nome teologia na Bíblia. Nem hermenêutica, nada disso. Independente do que significa, não existe esses nomes. E para que nós vamos caçar uma coisa que nem na Bíblia está? Terminamos por aqui.